boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria falar um pouco sobre o futuro da experiência do cliente. Como será o futuro da nossa experiência de consumo em 2030? 89% das 500 maiores empresas na década de 50 já não existem mais. Ou seja, a gente vive uma série de transformações e é claro que em 2030 tudo será diferente. A cultura do feedback do cliente, ou seja, ela ajuda a direcionar o futuro das empresas. É claro, os clientes falam o que eles desejam e as empresas vão ajustando, diminuindo a distância entre o que está acontecendo, o que a empresa está fazendo e o que o cliente deseja. Mas também, quando falamos de inovação, principalmente as disruptivas, existem grandes nomes, vamos dizer, caras muito feras, como esse senhorzinho que está na foto, chamado Steve Jobs. Ele falava: as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas. Ou seja, muitas vezes o conhecimento, os novos produtos, os novos serviços estão à frente do que a gente está pensando como consumidor. Tá? Então, grandes caras como esse, grandes gênios, ajudam a trazer e levar isso para frente. Mas quais são os principais problemas a serem resolvidos na sociedade atual? Então, eu vou fazer um bate-bola com vocês, no qual eu vou falar um problema e vou trazer uma solução e, é claro, quais empresas, quais profissionais estão trabalhando para resolver esse problema. Isso que nós vamos falar do futuro, é futurismo. Ou seja, quais são as novas lógicas? Quando a gente fala de futurismo, nós temos que quebrar todo o paradigma atual. Ou seja, pensar de forma totalmente fora da caixa e dizer coisas que muito provavelmente a gente não estava pensando antes. Quais são os novos modelos de negócio e também quais são as novas oportunidades? Então, vamos lá. Um grande empresário, empreendedor, que nos ajudou a colocar, de fato, entre outras ações, ou seja, o futuro na frente do nosso tempo, é o Richard Branson. E aqui vai uma dica para quem quer empreender, como eu sou empreendedor. Se você tem algo no seu cotidiano, no seu dia, que te frustrou, monte um negócio. Ou seja, todas as dores de nós, pessoas ou profissionais, são motivos para que você crie um negócio. E ele, é claro, dos 16 negócios que ele montou, aproximadamente 8 foram baseados em frustrações pessoais. Tá? Então, vamos falar sobre os problemas. Então, o problema agora é conectividade global. Quem aqui, é claro, tem problema de acessibilidade à internet? Pode ser aqui dentro, pode ser lá fora, pode ser no interior, em alguma cidade, ou seja, a internet não está disponível em todos os momentos. E é claro que a internet hoje é igual à energia elétrica, ou seja, é ultra necessário para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, em virtude disso, soluções para conectividade global vão ajudar muitas pessoas, como, por exemplo, o João, de 13 anos, que mora lá na floresta amazônica, e ele precisa, é claro, de internet. A conectividade, a acessibilidade vai ajudar as pessoas, no modo geral, a garantir um futuro melhor. Quem está fazendo, ou seja, quem está disponibilizando internet acessível em todas as regiões do mundo, é claro que num projeto de crescimento, nesse sentido, de expansão, são 2 empresas atualmente, entre outras, mas as principais é o Google e o Facebook. O Google lançou vários balões, satélites, que disponibilizam, através de sinal via satélite, para a internet para lugares inacessíveis. Então, recentemente, inclusive, um balão desses caiu na floresta amazônica, ou seja, existem cidades já remotas no mundo que já possuem internet baseadas no Google Loon, que é o nome do projeto. E também o Facebook, recentemente, lançou uma série de satélites para compartilhar internet gratuita em qualquer região geográfica dentro do roadmap do projeto, ou seja, a tendência é que isso seja democratizado, de fato, a todos os cidadãos. Muitas vezes o problema é o tempo. E quando a gente fala principalmente de mobilidade urbana, as grandes metrópoles, as grandes capitais, elas acabam sendo reféns de alguns poucos meios de transporte. Então, uma das soluções, que nós estamos falando de acessibilidade, de transporte público, vai impactar diretamente a Juma, que tem 46 anos e mora em Dubai. Qual que é a nova ordem? A nova ordem é o transporte elétrico e também o transporte aéreo.
via drones para pessoas ou grupos pequenos, né? Então, existem já empresas trabalhando para resolver esse problema, como, por exemplo, a Volocopter, da Alemanha, e a Yiheng, também da China. Não sei se vocês já viram, eu vou voltar um slide aqui, não sei se vocês já viram esse modelo, mas ele já está em piloto lá nos Emirados Árabes. Dando sequência, o problema, às vezes, é o conforto, tempo, logística. Existem agora várias empresas, aproximadamente 10, mas eu vou destacar 3, que irão impactar diretamente o Mike, de 63 anos, que é um executivo que precisa fazer a conexão entre Nova York e Londres, por exemplo, com muita velocidade, trazendo dinâmica para que ele fique mais tempo com a sua família. Então, o Mike ele vai usar os jatos supersônicos que irão fazer viagens de longas distâncias num período curto de tempo. Quem já está trabalhando nisso? A NASA, a Boeing e a Airbus, voltando com os jatos supersônicos, ao ponto que você consiga fazer uma viagem, por exemplo, de Londres para Nova York em 1 hora. Ou então não, você compre um produto na China e receba no mesmo dia. Por que não, né? Além disso, o problema pode ser a autoestima e a praticidade. Isso vai impactar diretamente a Maia, de 29 anos, que mora em Luanda. Por quê? Estamos falando de uma nova geração, que ainda não chegou, de roupas, ou seja, de vestuário, no qual você tem roupas que mudam de cor, que ajudam no seu controle de temperatura, ou seja, sua temperatura corporal, e, além disso, controlam dispositivos, como, por exemplo, da sua casa ou então do seu dia a dia, né, interagindo com seus wearables, seus vestíveis, como relógios, etc. Algumas marcas que já estão trabalhando nesse sentido. A Levi's, a Polo Ralph Lauren e a ANSI. A Polo Ralph Lauren, na Olimpíadas do Rio 2016, ela fez um dispositivo, né, uma roupa, que ela ajustava a temperatura corporal para os atletas da Olimpíadas dos Estados Unidos. Às vezes, o problema é ética, e isso é muito importante. Então, em 2030, é muito provável que todas as nossas decisões como consumidores sejam alinhadas diretamente à ética, ou seja, respeito às pessoas no modo geral. Eu estou falando, às vezes, de uma empresa que terceiriza ou quarteiriza seus processos e acaba, muitas vezes, sem ver, contratando trabalho escravo. Ou seja, esse tipo de informação ele será útil para a tomada de decisão dos consumidores. Então, propósitos positivos, empresas que não são corruptas, sem trabalho escravo, que pensam no bem-estar das pessoas. Então, por exemplo, você vê um movimento das grandes fabricantes de refrigerante, é claro, comprando água, empresas de água, empresas de chá, empresas de suco, exatamente para tornar essa visão mais saudável. Algumas empresas já estão fazendo isso, como a Relevi, a To The Market e a FreeSet Global, que já possuem no seu core business, na sua coluna vertebral, a ética dentro dos seus processos. Muitas vezes, o problema é comunicação, né? Falando de comunicação, isso vai impactar diretamente o Ian, que tem 17 anos e ele é lá de Guangzhou, na China. Eu estou falando que o idioma deixará de ser uma barreira. Isso gerará um grande impacto nas escolas de idioma. Recentemente, eu conversei com um dos proprietários de uma das maiores escolas de idioma do Brasil, e ele tinha acabado de voltar da China, e ele falou assim, eu vou ter que repensar o meu negócio. Por quê? Ele foi para a China usando um dispositivo no qual ele ouvia em chinês, a pessoa falava em chinês, ele ouvia em português, ele respondia, a pessoa também tinha um dispositivo, ele respondia em português e a pessoa ouvia em chinês. Ou seja, quando a gente fala de uma videoconferência, como no Facebook, uma transmissão ao vivo, ou então o Microsoft, através do Skype, você faz uma videoconferência falando em português e a pessoa pode ouvir em qualquer idioma. Ou seja, o idioma não será mais uma barreira. Às vezes, o problema é realizar um sonho, né? Então, você quer realizar um sonho. Como, por exemplo, o Tom Hanks. O Tom Hanks, o ator, 61 anos, mora em Concord, nos Estados Unidos. Ele tinha um sonho, fazer uma viagem ao espaço. Então, o turismo espacial é uma referência. Ou seja, em 2030, muito provável que todos nós teremos a chance, de alguma maneira, ou então, pelo menos, evidências dessa chance de fazer um turismo espacial.
É claro, ver a Terra do espaço deve ser algo indescritível. Então, quem já está fazendo isso? A SpaceX, além disso, a Virgin Galactic, que é do Richard Branson, que eu citei mais cedo, e a Space Adventures, entre outras empresas. Tá? Às vezes, o problema é posse. E muitos de vocês, certamente, hoje já não pensam mais em adquirir um carro ou adquirir um imóvel. Eu estou falando que todos os produtos e serviços deixarão de ser de propriedade, mas se tornarão um modo de assinatura, ou seja, tudo como um serviço. Né? Eu estou falando, por exemplo, do WeLive, que é do WeWork, que a galera do WeWork está até aí, o WeLive, no qual você paga uma assinatura para ter uma moradia, com um conjunto de serviços. Igual você já paga hoje para ter um coworking, você tem um co-living. Né? E não é alugar, ou seja, é um conjunto de serviços. Né? Então, é a Life as a Service, a vida como um serviço. Todos, a geladeira, o carro, a sua casa, a tendência é que todos se tornem serviços. Né? Isso vai impactar diretamente o Steam, de 26 anos, que mora em São Petersburgo, na Rússia. Além disso, quando a gente fala de transporte, um carro, né, acaba gerando muito custo, etc. Então, a gente tem empresas como a própria Green, que vocês já conhecem, a Yellow, de patinetes, a Zipcar, de car sharing, e também a Car2Go, também nos Estados Unidos, que também tem carros compartilhados. E, recentemente, eu pude, lá na Europa, utilizar as motos da Cityscoot, e, de fato, é muito prático. Né? Você não precisa de adquirir uma moto. Tem uma moto disponível sempre a hora que você quiser, para levar você do ponto A ao B, sem qualquer preocupação em pagar o IPVA, em colocar óleo e por aí vai. Né? Às vezes, o problema é saúde. E isso vai impactar diretamente o Carlos, de 22 anos, de Guadalajara, no México. Por quê? Haverá uma nova reprogramação biológica, nanotecnologia para o sistema imunológico e também para combater a vícios. Então, você terá micro-robôs ou então dispositivos químicos interagindo com o seu corpo humano para combater doenças, reforçando o seu sistema imunológico. Além disso, combatendo vícios, ou seja, você terá uma reprogramação biológica dizendo, olha, aquela pessoa que tem uma dependência química, por exemplo, poderá ser reprogramada para que ela não tenha mais isso, falando em nanotecnologia. Quem está na frente disso? A BioV já faz esse trabalho em nanotecnologia, iniciando algumas reprogramações para quem faz hemodiálise, e também a Cellink, que é uma empresa da Suécia, ela está imprimindo órgãos humanos numa forma de compensar, enfim, ajudar no processo de saúde. Às vezes, o problema é dinheiro, né? Ou então um registro de informações. Então, isso vai impactar quem? Pode me impactar. O Tomás, de 31 anos, de Belo Horizonte. Por quê? Existe uma nova lógica, existe um novo patamar falando de registro de informações, que é o blockchain, que pela primeira vez você tem a possibilidade na internet de transferir um arquivo ou então uma informação para uma pessoa e que essa informação não seja duplicada, ou seja, que ela passe de fato para outra pessoa. Não é igual um anexo que você vai encaminhando via e-mail. Ou seja, essa informação, de fato, ela vai para outra pessoa. Então, isso abre um precedente para a parte financeira, ou seja, para a revolução toda financeira em termos de transferência de moeda, facilidade de uso, né? Ou seja, em qualquer segundo você consegue transferir com segurança dinheiro para outras pessoas em qualquer lugar do mundo. E o fim dos cartórios, né? Porque o blockchain ele permite, uma vez que você tem a propriedade, por exemplo, de um imóvel, você consegue transferir essa propriedade e registrar isso homologado, né, de uma forma homologada por várias outras pessoas. Algumas empresas que estão na frente, a Bitcoin Trade, Coinbase e CXO, falando de criptomoedas. Mas tudo que eu disse agora para vocês já é passado. Ou seja, tudo que eu disse agora, alguém já pensou, alguém já está fazendo. Amanhã, ou até mesmo hoje, alguém já está pensando além do que a gente está pensando. Né? Então, futurismo também na hora que você consolida os dados, as informações, isso se torna passado. Então, certamente, em 2030, haverá coisas muito superiores a essa, até porque o crescimento, né, é exponencial, igual eu mostrei lá no início. Esse é um dos maiores futuristas do mundo, que é o Ray Kurzweil, do Google, né?
Ele fala, até 2029, os computadores terão inteligência emocional e serão convincentes como pessoas. Esse cara já previu uma série de coisas super legais, depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas, ou seja, hoje ainda, os computadores não são convincentes como pessoas. Se você entrar num bot, por exemplo, conversar com um robô, você vai rir, porque não tem como. Ou seja, você tem que conversar a língua dele, não a sua. Então, na hora que a gente tiver um computador convincente como pessoa, aí, de fato, essa inteligência artificial irá gerar uma grande revolução prática. E, para finalizar, don't be evil, né? A equipe do Google, ela tem esse lema, né? Don't be evil, não seja mal, né? Por quê? É claro que tudo, falando na nossa vida como um todo, né? Inclusive na tecnologia, a gente pode fazer as coisas para o bem ou para o mal. Então, o recado é, tudo que a gente for construir, faça para o bem, né? Ou seja, pensando na positividade, no bem-estar das pessoas. E um dos maiores projetos, né, do Google é o Google Brain, e ele fala, nossa missão com a equipe do Google Brain é tornar as máquinas inteligentes e melhorar a vida das pessoas. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Abraço.